conflito muito grande em fósforos. Aliás, vocês estão vendo que só existem conflitos, não só em fósforos, mas toda a matéria médica. Lembrem, por favor, a matéria médica é uma expressão da criatura humana. E a criatura humana é, por excelência, conflituosa, contraditória. Entende? A gente vive num pêndulo. A gente vive num pêndulo, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Nessas inseguranças, nessas inconstâncias. Eu saio de um lugar que aquilo é, daqui eu vou para o seu contrário, e aquilo passa a ser, daqui a pouco eu vou para o seu contrário, daqui a pouco eu vou para o outro. E assim eu vou caminhando. Quando eu consigo entender isso e perceber que isso é natural, eu consigo sair da tristeza para a alegria, da certeza para a dúvida, do medo para a coragem, com muita serenidade. Agora, quando eu entendo que isso é um problema e que eu deveria estar só, não poderia existir o outro polo, não pode existir medo, não pode existir incerteza, não pode existir intranquilidade, não pode existir tristeza, isso me faz forçar a barra para me manter num polo existencial, negando o outro polo. E aí eu vou me rachar, porque eu vou fazer uma força intensa para tentar segurar um movimento que é natural, que me leve. A força que eu estou fazendo para não ir para lá é gigantesca. Quando o Fósforos, em alguma instância, sente que ele vai ser abafado naquilo que ele sente, ele vai para o outro, ele some. Ele não briga contra. Então, se ele sente que aquele espaço que ele tem na escola, na relação, no trabalho, onde ele estiver, quando ele sente que aquele espaço está ameaçando a essa expressão natural dele, ele não entra, Fósforo não vai entrar nessa de discutir relação, entende? Sabe aquela imagem da pessoa que saiu para comprar um cigarro? Cadê fulano? Foi comprar um cigarro. Imagina o cara saindo para comprar cigarro. Deixou tudo, ele não levou nada com ele. Isso é imagem, Fósforo. Ah, antes de passar a palavra para o Coraça, tem aquela piada idiota, né? Mulher desesperada, desesperada, marido sumiu tem 2 dias, ela vai na delegacia, desesperada, meu marido sumiu tem 2 dias, aí o que foi? Não, ele saiu e disse que ia comprar arroz e até agora não voltou. O que eu faço? Faz macarrão, faz macarrão. Desculpe, é a quinta série. Ele se esforça, Fausto. Coraça, ele se esforça, ele é muito honesto na entrega. E ele não desiste não é porque ele teve problemas assim, ele desiste é porque ele encontrou em outro lugar a possibilidade de continuar se expressando. Entende? Imagina que a pessoa força estar numa relação de uma amizade, qualquer coisa com você, e ele tem um monte de coisa, ele tem tanta coisa, só que em alguma instância, não é que ele sinta que você vai criar barreiras, não é que ele sinta que você vai causar algum tipo de limitação, é porque ele sente que aqui do lado tem outra pessoa que vai dar mais espaço para ele ser o que ele tem que ser, aí ele vai para lá. Mas corrigindo, talvez, é um pouco, eu vou dizer, é um pouco disso. É mais ou menos o seguinte: não é que ele encontrou em outra pessoa o que ele procurava, é que ele encontrou em outra pessoa um espaço para ele dar o que ele acredita que ele tem para dar. Ele vai acreditar que ele tem 10 para dar. Ele entra numa relação com você para dizer, eu tenho 10 para dar, e ele faz a leitura. Você tem espaço para receber os 10 que eu tenho para dar. Ele vai e entra. Só que, de repente, ele vai entender que você tem seus limites, só que ele não consegue. Assim, mas ele não vai ler como carência. Ele não lê como uma falta. Ele lê como. A angústia dele não é porque ele tá, "Ó, você não me deu, você não me preencheu. Não. É como se não, você não consegue acolher o que eu tenho para te dar. Não, você me limita. Eu quero expressar mais, eu quero doar mais. E você não me dá espaço para eu me manifestar mais. Aí ele vai alguém que essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa que ele olhou para a pessoa, essa pessoa é maravilhosa. Mas vocês já ouviram aquela frase, né? Como são maravilhosas as pessoas com as quais a gente não convive. Não é com A, B, C ou D. Ele ainda não conseguiu entender que o humano não tem o que ele precisa.
A maioria de nós ainda não entendeu que o que a gente procura não está no humano. A maioria de nós, deixa eu só dar um minutinho, por favor, pessoal. Então, a maioria de nós ainda não entendeu que o nosso preenchimento não vai se dar na instância humana, num relacionamento, num projeto, num sonho, numa conquista. Pode observar, meu caríssimo coração, pode observar que tudo que você tem, olha a sua história, pega a sua história e vai escrevendo, reescrevendo a sua história. A porta que bateu aqui em casa. Vai pegando a sua história e vai reescrevendo a sua história. E vai pontuando tudo aquilo que você estabelecera anteriormente como algo importantíssimo a ser realizado. E percebe como a conquista daquilo não te levou ao lugar de preenchimento que você sonhava. E aí você já tem outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E Fósforos, ele representa essa ânsia. Só que Fósforos também representa essa condição humana limitada que busca no humano limitado o seu preenchimento. Só que o nosso preenchimento está em um outro lugar, que é para onde a gente está sendo conduzido e a gente está sendo chamado para esse outro lugar. A instância humana, ela se esgota num determinado lugar. Por mais que seja absurdo falar, o humano ele tem um limite para te oferecer. O humano é parte de uma jornada maior. Ele nunca, enquanto essa parte, ele nunca vai ter o que eu entendo, que eu tenho na minha instância maior. E Fósforos, de alguma forma, ele consegue sentir essa grandeza maior, mas ele investe no humano, na relação, no trabalho, no projeto, numa coisa, e ele vai entregar-se, vai viver aquilo, só que vai chegar um instante em que ele aquilo se dá na sua intensidade maior e ele olha para aquilo e diz: caramba, é pouco, é pouco. E aí vem a angústia. Mas você, Roberta, colocou assim: ele evita o conflito? Você está perguntando essa questão, você está colocando isso. Na verdade, ele constrói conflitos, né? E ele sabe que ele vai ter problemas. Ele sabe que ele tem consciência de que aquela falta que ele vai proporcionar ela vai causar um transtorno e aquele transtorno vai, de alguma forma. Então, de certa forma, o fósforo tem um certo quê da covardia. E aí eu vou repetir o que eu estou falando para você. A substância homeopática, ela é uma representação da condição humana. E tudo que constitui o ser humano constitui a substância, em todos, em menor e menor, maior ou menor grau. A covardia está presente em nós. Nós somos corajosos e nós somos covardes. Nós somos humanos. Então, ele tem um certo quê, quando ele sai, ele não sai só porque não encontrou o que ele queria, porque ele não teve coragem para dar sequência, ou para assumir que ele errou, ou para ele assumir que ele teve alguma falha. Então, ele não tem coragem, ele é covarde. Esse é um dos motivos. Então, ele evita o conflito, mas ele sabe que está aumentando o conflito dentro dele, porque ele vai sentir aquele remorso, ele sente o remorso. Poxa vida, eu me comprometi a ajudar a Roberta na mudança, me comprometi a ajudar o Bruno no trabalho dele, me comprometi a ajudar a Simone, não consegui. Pô. E ele vai carregar aquilo. Só que ele está tão envolvido com o que ele está fazendo que aquilo não dá espaço, não é que ele esqueceu, mas ele está tão envolvido, e talvez seja isso uma desculpa para ele estar fugindo desses conflitos que ele mesmo criou. Então, esse é um ponto. Agora, ele não tem nenhum tipo, como foi perguntado por Yara, ele não tem expectativas. Então, ele também, poxa, de achar que a pessoa deveria ter dado alguma coisa, ele não tem expectativa assim. Ele sai, não é porque, quando ele se afasta, é porque ele sente que lá onde ele está indo agora tem mais espaço para ele dar e expressar tudo o que ele tem. E lembra que eu falei que quando ele sai, ele não leva nada com ele, ele não leva absolutamente nada, ele deixa tudo para trás. Então, se ele se doou, né, aqui ele vai ser meio que Roberto Carlos, né? Se ganhei ou se perdi, o importante é que emoções eu vivi.
E ele traz isso. Eu vivi o máximo. E ele está sendo muito honesto. E ele deu o máximo. E é interessante que ele deu tanto o máximo que ele ficou marcado na vida daquela pessoa. E a pessoa nunca mais vai esquecer aquele cara. Sabe e ele constrói muitas Ignátias, que elas vão passar o resto da existência, talvez, suspirando por aquela pessoa, suspirando, suspirando assim, sabe? Porque ele passou, mas ele não levou nada, ele não levou nada. Mas ele, ao mesmo tempo, ele carrega dentro de si a memória, o sentimento bom dele, de amor que ele deu. E é interessante que quando ele reencontra a pessoa, ele se dirige a ela, ele vai com tanta. Nossa, que alegria! Como assim você está feliz em me ver? Você me abandonou, você terminou comigo, você se afastou, mas ele. Nossa, eu estou feliz porque eu estou te vendo e estou te vendo bem. Eu estou te vendo bem. E se você aparece feliz do lado de alguém, olha, quero te apresentar meu marido, ele vibra. Nossa, que legal que você encontrou uma pessoa maravilhosa. Eu estou feliz por você. Isso é fósforos. Essa intensidade de fósforos. A Regina colocou aqui: na instância humana, nunca estaremos completos. O superior, que é nossa busca maior, continuará gritando em nós. E sem expectativa, o vazio é profundo. Eu acho que há um vazio que pode ser confundido como carência, sim. Mas essa carência não é da outra pessoa, não é da relação, não é do projeto. Essa é a carência. E lembra que eu falei que ele não consegue olhar para o futuro e enxergar? É interessante, ele tem uma falta do que virá. É estranho. Eu não consigo, não consigo. Mas eu tenho essa imagem, ele sentiu uma falta do que virá. Fósforo é uma figura muito interessante de estar. E é a nossa parte, porque, veja bem, vocês mesmas já disseram, vocês aqui nesse convívio, vocês já falaram, cada vez que a gente estuda uma matéria médica, vocês colocam, nossa, essa matéria médica tem tudo a ver comigo. Nossa, essa matéria médica tem muito a ver comigo. Essa matéria tem muito a ver comigo. Ah, eu acho que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho tentado corrigir vocês no sentido de dizer que você não é nada daquilo, embora aquilo tudo te constitua. Quando você olha para o seu corpo humano tem todos os elementos da natureza presentes no seu corpo. E, no entanto, você não é ouro, zinco, cálcio, ferro, brômio, magnésio, mas tudo está compondo você. Então você tem ápis, arnica, fósforos, pulsatila em você, mas você não é pulsatila, você não é. Mas nesse exato instantinho que a gente está refletindo sobre fósforos, você consegue identificar o que constitui fósforos em você. E dado o seu lugar de sensibilidade, dado o seu lugar de evolução, você vai sentir isso com mais ou menos intensidade. Fósforos está num lugar mais avançado. Fósforos está num lugar mais leve, embora ele traga muitas contradições que às vezes o faça ele se tornar autoritário, egoísta, covarde, insensível. Ele tem esses rompantes, mas isso numa instância, mas o conjunto maior dele está lá em cima. Então, se eu pego, por exemplo, o egoísmo de um estramônio ou um egoísmo de uma camomila, ele é muito pesado, é muito pesado. Há o egoísmo em fósforo? Sim, ele está pensando nele, tanto que ele vai. Mas ele não vai porque ele deixou de tirar de você, porque ele tem algo mais a dar em outro lugar. Ele está pensando na possibilidade não dele ganhar mais, mas dele oferecer mais. Ele está pensando nele, mas numa instância diferenciada. Consegue pegar essa ideia? Então, assim, ele tem as condições, as fragilidades, as quedas que o humano tem, mas ele está numa instância um pouquinho mais elevada. Não, não é que ele, não é o outro que vai preenchê-lo. Ele vai se preencher se doando ao outro. Boas questões, boas questões. Maravilhosas essas questões. De certa forma, tem um certo quê de compensação, sim. Não é totalmente porque eu quero compensá-la, mas ele acaba compensando, sim, meio uma compensação meio que material ou alguma coisa assim, né? Mas ele não pensa assim,
Ah, eu vou sair para compensar o que eu fiz, eu vou deixando. Ele simplesmente sente, ele está aqui, ele diz assim, eu vou embora. Ele nem lembra mais do que ele tem. Ele nem pensa no que ele tem para deixar para trás, sabe? E não é assim, porque quando eu compenso você, eu fico ponderando, porque eu causei esse problema, então para compensar isso, eu não vou levar aquilo. Ele pondera, ele racionaliza. Então, se ele está aqui, sabe, ele acorda, eu vou colocar esse exagero, ele acorda e diz assim, ele acorda e ele diz para a mulher, eu vou ali comprar um cigarro. Ele sai e pronto, e some, e some. Entende? Ele não pensou assim, vou deixar isso aqui porque aí ela não vai sentir tanta minha falta, ela não vai ter tanto problema. Não. De certa forma, ele não tá, ele corre o risco, inclusive, de deixar a pessoa numa situação ruim. Porque ele que é o provedor, ele que mantém, ele que sustenta, ele que dá base. E se ele sair, o que que ele está deixando? Ele corre o risco de deixá-la numa situação totalmente sem proventos, digamos assim. Então, ele não está com esse movimento de compensar, não. Ele não tem esse pensamento, não passa na cabeça dele. Agora, quando é que ele vai estabelecer isso num relacionamento? É... Só um minutinho, por favor. Quando que o fósforo vai se estabelecer num relacionamento fixo e colocar? Isso pode acontecer, pode acontecer. Você vai se deparar num encontro em que aquela pessoa ela tem uma alma tão aberta quanto a dele e que ela, de uma forma direta e indiretamente, ela incentive, ela apoie, ela dê espaço para ele continuar sendo, porque veja bem, ele não está interessado numa outra pessoa, ele está interessado em expressar os seus conteúdos. E se essa pessoa com a qual ele se encontra, ela consegue compreender isso, ela não vai criar barreira. Eu vou fazer isso, beleza, eu vou plantar árvore, eu vou cavar um buraco, eu vou vender abóbora, eu vou trabalhar com avestruz, eu vou. Ótimo, meu amor, ótimo, sabe? Aí ele, poxa, que legal, tá me apoiando e tal, e ele nunca vai sair, porque ele vai encontrar ali o alimento que ele busca, e ele vai continuar fazendo. Agora, qualquer movimento em que ele expresse alguma coisa, que ele tem um sentimento que ele sequer imagine que a outra pessoa vai criar alguma barreira, aí ele cai fora. Então, se ele, Fósforos, ele consegue achar alguém que o acolhe, que dê espaço, que ele seja ele mesmo, ali ele fica para sempre. E aí você vai encontrar uma pessoa que está com ele que é tão igual a ele, que também pensa, que também deseja isso, porque é interessante como as pessoas, de uma forma geral, elas questionam seus parceiros ou suas parceiras quando eles querem buscar algo e elas não percebem que elas também buscam algo ou elas estão com algo escondido que elas desejariam e elas gastam da sua vida, da sua energia para impedir o outro e elas estão deixando de ser elas mesmas. Quando cada um está atento a si próprio e alimentando o que se é, você consegue estar com o outro e se fortalecer nessa estrutura, nesse vínculo. E os dois crescem, e os dois cada vez mais se ligam. Quanto mais você prende, menos, mais você solta. Quanto mais você solta, mais você traz para perto de você. É meio interessante esse movimento que Fósforo nos chama. Esse amor que ele não diz que é um amor divino, ele não dá esse nome. É uma ânsia que é o amor divino, que é o amor divino, mas ele não tem isso, eu procuro o amor de Deus. Tanto que ele pode se entregar a uma prática religiosa, e normalmente ele se entrega, quando ele é um religioso de qualquer religião, ele é intenso, ele chega a ser líder onde ele está. Ele tem muita força espiritual. Fósforos tem muita força espiritual. Mas a ânsia dele não é pela religião A, B, C, não é por Deus, nem por Alá, nem por Jeová, nem por Zambi. É algo que transcende, mas ele não dá esse nome. Ele busca o sagrado na sua própria manifestação. Há um movimento interno para que a gente possa entender que o sagrado. Deixa eu só organizar aqui minhas ideias. Aproveitar e deixar o avião passar. Tem uma prece, a prece de Cáritas, particularmente a minha prece favorita. A prece de Cáritas, ela tem um trecho final dela diz assim:
que eu faço tudo que eu tenho que fazer para que possa se refletir em mim a vossa divina imagem. A pessoa que, que está fazendo a vivência espiritual, essa pessoa vai viver de tal forma para que o que se apresente para a vida não seja ela, seja o sagrado nela. Eu vou olhar para essa pessoa e não vou ver o Milton, nem a Flávia, nem a Simone, nem a Rosângela. Eu vou ver Deus ali, ou Alá, ou quem quer que seja. Entende? Então, o Fósforos, ele tem uma proximidade muito grande disso, porque ele tem essa ânsia, ele não diz assim, eu vou manifestar a Deus, mas ele tem uma ânsia, ele tem uma ânsia do sagrado e ele acaba, ele tem muitas atitudes muito mais superiores do que inferiores, mas ele vai ter as atitudes inferiores, sim, como ele é ser humano, não deixou de ser humano. Mas ele vai ter uma manifestação do divino, do sagrado. E ele não diz assim, eu vou fazer. Ele não sabe que está procurando o sagrado até um determinado ponto. Mas vai chegar um ponto em que ele vai entender o que eu quero não é humano, não é o conjunto, não é o curso, não é o diploma, não é o trabalho, não é o aparelho, não é o relacionamento, não é a família. Ele vai cuidar de tudo isso, mas ele vai saber o que eu quero está além disso. Mas ele não vai dizer o que eu quero é Deus. Porque quando você diz eu quero, o que eu quero é Deus, de certa forma você acaba se limitando. Porque o seu conceito de Deus ainda é um conceito limitado. O cristão tem um conceito de Deus, o muçulmano tem um conceito de Alá, os irmãos do candomblé têm um conceito de Oxalá. Então, tudo aquilo que foge daquele conceito de Deus, de Alá, de Oxalá, é colocado de lado. Só vale para mim o conceito que eu tenho do meu Deus, do meu Alá, do meu Oxalá. Entende? De uma certa forma, ainda que inconscientemente, o Fósforos, ele sabe disso. Ele sabe que quando ele diz, eu encontrei Deus, eu encontrei Alá, eu encontrei Oxalá, ele sabe. Tem limite aqui. Tem limite. Os nossos conceitos humanos, o nosso entendimento do sagrado, ele é de acordo com o nosso nível de entendimento. E o nosso nível de entendimento humano sempre será limitado, sempre será limitado. Eu só vou conseguir ver além do humano quando eu não for mais humano. Mais uma das minhas com grandes entendimentos. Demorei 61 anos para chegar nisso aqui, nessa encarnação, fora as outras tantas. Em verdade eu vos digo, quem nos limita somos nós. Nosso maior limite somos nós. Ninguém tem capacidade de nos limitar tanto quanto nós mesmos. Ninguém. O máximo que uma pessoa pode limitar você é até prender seu corpo. Mas uma pessoa nunca vai limitar seus pensamentos, seus sentimentos, sua alma. Nunca. Só você pode fazer isso. Só que ele tem uma expressão muito forte disso, sim, Yara. E aí o que que ele vai? De uma forma inconsciente. Mas chega um momento em que ele entende isso, ele quebra isso, aí ele sai disso. Ele tem um momento em que ele vai conseguir. Ele talvez seja o que está mais perto de encontrar a luz. Afinal, ele é o portador da luz. Ele é o que caiu é o que está mais perto de se levantar. Para pensar. Se você nem chegou lá, como é que. Se você já chegou lá e caiu, você já sabe. É um movimento muito mais rápido do que aquele de chegar lá. É você retornar para lá. Entende? Ele tá mais, é o mais perto. E aí a gente vai entender, aquele que erra é o que está mais perto do acerto. Que interessante a gente pensar nisso. Hoje eu acordei com uma frase, a frase na minha cabeça ressoando assim: quanto maior o erro, maior a ânsia de acerto. Eu fiquei com essa frase na cabeça hoje. Quanto maior o erro, maior a ânsia de acerto. Acordei, saí da cama, fui tomando banho, escovar os dentes, e ela na minha cabeça. Quanto maior o erro, maior a ânsia de acerto. E quanto maior o erro, mais perto você está do acerto. Olha que interessante, né? E o nosso fósforo ele fala muito sobre isso. Na verdade, minha caríssima Paula, a rebelião de Lúcifer não foi contra o amor divino, foi contra o seu próprio limite de entendimento desse amor divino.
ele no seu entendimento, Deus deveria ser ou agir de uma determinada forma. A manifestação do sagrado deveria ser de uma forma X, Y, Z. E é contra isso, não é contra esse amor. Então, sabe quando você tem um patrão que te dá uma ordem e você diz assim, mas isso é um absurdo, não é porque você acha, é porque você, no seu entendimento, aquela ordem vai dar um retorno muito menor daquilo que poderia ser dado. Você está se revoltando porque você acha que o seu patrão ele está limitado e que ele, só que o seu entendimento, você, por ser um empregado, você não tem a visão que o seu patrão tem. A sua visão é limitada e o limite da sua visão enxerga uma coisa pouca. Só que aquilo para você é o que deveria ser. Então é como se assim, não, você precisa ser assim. Aí você se revolta contra isso. Então, ele não está revoltado. Tanto que ele mantém mesmo na queda, e esse movimento que, se você vai ler, você vai buscar por aí, de que ele está lutando contra a obra de Deus, Lúcifer está lutando contra. Qual é a grande obra de Deus? O humano. E ele vai estar lutando contra a obra de Deus. Mas por quê? Porque no entendimento dele, essa obra poderia ser melhor, poderia ser de uma outra forma. Entende? Tá pouco. Ele não conseguiu entender ainda a grandeza do que é Deus. Ele não conseguiu. Ele é grande no seu entendimento, mas é pouco diante de Deus. E aí ele acha que ele deveria corrigir isso. Eu vou corrigir isso. Quantas vezes a gente está num relacionamento, isso vale para o relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o esposo, com a esposa, e a gente, no nosso entendimento, a gente tem que corrigir você. Você está errado. Você tem que, não é assim que tem que ser, você tem que agir, você se revolta contra aquela postura. Sendo que você não tem o entendimento do que está acontecendo, por que aquela pessoa está agindo daquela forma. Você não tem um alcance maior. Veja bem, Lúcifer é o portador da luz e ele está num lugar muito especial junto a Deus, mas ele está num lugar, ele não é Deus. Ele tem os seus limites diante de Deus. Dá para entender essa ideia? Então, é, ele, na visão limitada dele, ele acha que é assim que esse Deus deve se encaixar, é assim que as coisas devem ser. Quando você olha para o seu filho, ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu parceiro, ou sua parceira, e você diz, é assim que você tem que ser. Você está considerando toda a sua estrutura, seu conhecimento, seu entendimento, seus sonhos, seus medos, seus traumas, e você está dizendo, faça isso. E a pessoa dizendo, não, não é isso. Então, um filho que sai de casa, às vezes, então você para ficar na minha casa, para comer do meu feijão, você tem que seguir as minhas regras. Filho, então tá, estou indo embora. Mas o que é que esse filho vai fazer? Na maioria das vezes ele não sabe. Às vezes ele vai sair como um rebelde, ele vai sair como um sacana, um ingrato. Ele vai sair assim. Mas, em verdade, ele está saindo porque ele está buscando ser o que ele é, ainda que ele não saiba o que ele é. Só que o que ele é não é o que estão dizendo que ele é. E aí ele vai se angustiar e se desesperar, até que efetivamente ele, quebrando a cara, se arrebentando tudo, mas ele acha o que ele é. E ele não tem mais o cuidado de voltar a esfregar na cara, e viu? Não, ele simplesmente segue. Eu achei o meu lugar no espaço, na existência. É mais ou menos esse olhar que eu vou construir aqui para o nosso irmão Lúcifer. Yara, isso que você está falando, isso que você está falando é de uma figura chamada Licopódio. Esse é licopódio. Isso tudo que você descreveu aí é licopódio. Essa criatura que está ali, pisando em quem está abaixo, puxando o saco em quem está em cima, mas assim que o S dá um vacilo aqui em cima, ele puxa o tapete dele também. Entende? E ele vai estar fazendo tudo para boicotar, inclusive que ele puxa o saco, mas ele quer boicotar o tempo inteiro. O que que fósforos faz? Geralmente fósforos, ele é, deixa eu só organizar aqui rapidão. Geralmente, fósforos, ele é um grande assistente. Ele é um grande assistente, geralmente. E ele conduz o processo inteiro, sem a preocupação de estar na frente, de querer ser o líder. Inclusive, ele faz coisas que depois, assim, tipo, ele antevê uma situação com um grande problema, ele vai lá e antes que se manifeste, ele resolve. E quando a situação vem, o chefe recebe todos os méritos e ele está lá atrás
E é verdadeiro. E é verdadeiro. Ele está lá aplaudindo. E o chefe sabe, ele que me fez isso aqui. E o chefe olha assim para ele em sinal de gratidão. E ele não está aí, ele não quer ser o chefe. Lúcifer não quer ser Deus, entende? O filho não quer ser o pai. O marido não quer ser a esposa não quer ser. Eu não quero ser você. O aluno não quer ser o professor. Não quero ser você. O aluno que confronta o professor é licopódio. O aluno que trabalha para que o professor cresça é fósforos. Entende? Ele trabalha para que o movimento dele é isso. Só que muitas das vezes, o que que acontece? Na sua limitação humana, o entendimento dele do que é melhor não é o entendimento correto. E é aí que ele comete as falhas. Aí o que que ele faz? Ele briga? Não, ele sai. Ele leva muito a sério aquele ditado: os incomodados que se retirem. Os incomodados que se retirem. Então ele não vai bater de frente com o chefe que ele sabe, pô, mas tenta, ele se esforça, ele faz tudo. E o chefe não é assim, assim, assim. E, inclusive o chefe pode estar certo. E ele pode estar o entendimento errado. Aí ele disse, não, esse entendimento eu não concordo, então eu vou me embora. Eu vou repetir. O nosso maior limitador somos nós. A nossa maior pedra de tropeço somos nós. Somos nós, querida. Nós. Por isso que fósforo é tão necessário em nossas vidas. Ele é muito mais necessário do que a gente imagina. Regularmente uma dose única de fósforos vai ser sempre muito bem-vinda para nos harmonizar, para nos aquietar, para baixar o fogo, digamos assim, para deixar a gente assim meio mais sereno, porque fósforo é muito impulsivo também. Fósforo é literalmente muito explosivo, não no sentido negativo, explosivo de machucar, mas explosivo de intensidade. Fósforo é muito intenso. Fósforo é muito vibrante naquilo que ele é. Ele vibra, ele pulsa, porque fósforos não se contém, ele não cabe em si, ele se expande, né? Tanto para o bem quanto para o mal, o fósforo se dilui no externo. Ele tem uma entrega tão grande de si que chega um instante em que ele não mais sabe quem é ele e quem não é ele, tanto para o bem quanto para o mal. Entende? Ele tem um movimento de entrega tão grande que ele chega a se anular nessa entrega. Ele dá tanto de si que ele se acaba. Ele consome. Veja, fósforo não consome ninguém ao redor dele. Fósforo consome a si mesmo. Acenda um palito de fósforo. O que que acontece quando você acende um palito de fósforo? Pega uma vela e acenda um palito de fósforo para acender essa vela. O que que acontece? Você dá luz à vela e a sua luz se consome. Se você ficar com ele aceso, ele vai se consumir todinho. Ele se acaba. Mas ele não tirou nada do outro. A vela tirou dele, mas ele não tirou da vela, ele deu para a vela. Então, fósforo se consome. é, Por isso, fósforos é muito bom para o nosso trabalho terapêutico, nosso trabalho. Quando você está se doando, qualquer coisa que você faz. Esse medicamento ele é muito interessante para as pessoas que trabalham com a saúde, os enfermeiros, principalmente, os técnicos de enfermagem, aquelas pessoas, os cuidadores, que estão ali se cuidando, se entregando, eles estão se consumindo naquele cuidado com o outro. Fósforo é uma substância que representa muito bem essa turma, esse pessoal. Ele está nesse movimento. Então, ele não. Há um instante que. Quem sou eu? Quem está pensando isso aqui? Sou eu. Ele tem uma sintonia fina com o alto. Porque ele confunde isso. A limitação. Eu recebo uma mensagem de Deus. Quantas pessoas na humanidade recebem mensagem de Deus? E quantas pessoas interpretam essa mensagem de Deus de uma forma deturpada? Entende? Fausto está muito em sintonia com o sagrado. Ele recebe, Deus fala assim. Então você vai encontrar o pastor, o pai de santo, o padre. Deus falou comigo. É verdade, Deus falou. Agora, o que você fez com a informação? O que você fez com a mensagem? Ela é de acordo com o seu limite.
Você vai interpretar a informação que você recebe de acordo com a sua capacidade, com o seu conteúdo. Então, você recebe uma mensagem de algo superior que te diz algo, e aquilo vai ser de acordo com os seus interesses, com os seus limites, com as crenças, com os seus desejos, com os seus medos, de acordo com as suas culpas. E aí você vai falar. Então, Fósforos, ele é um bom receptáculo. Ele recebe bem, ele acolhe bem, só que ele tem muita ânsia de devolver isso para o mundo e às vezes ele se atropela nisso. Fósforos é apressado. Fósforos é apressado. Ele já. Ah, é assim, um exercício que a gente passa por fósforos, que é muito difícil para o fósforos fazer, e quando eu passo por um paciente fósforo essa atividade, muitos deles sofrem. Eu sempre peço assim, ó, quando você receber um convite, quando você receber alguma coisa, para você realizar alguma coisa, você diga para a pessoa o seguinte: amanhã eu te dou uma resposta. Mesmo que você já saiba o que você quer dizer, mesmo que você já. É isso que eu quero dizer, mesmo assim, diga assim para a pessoa: ó, amanhã de manhã eu te dou uma ligadinha, eu te dou uma resposta. Beleza? Pode ser assim. Dá uma noite para você. Se Fósforos conseguir dar uma noite para ele mesmo, ele muda a vida dele completamente. Tente fazer esse exercício. Não, eu estou falando que esse é o exercício que você passa para o fósforo. Se você identificou, esse é fósforos. Se você passa esse exercício, agora, se você passar isso aí para um argento nítrico, se você passar isso para um coféia, se você passar isso para outro, você vai ter problema. Eu estou falando assim, passa esse exercício para o fósforo. Você identificou essa pessoa é fósforos? Ou ela está vibrando no momento fósforos? Fala assim para ela, ó, faz o seguinte, qualquer coisa que te pedirem, diga: amanhã eu te dou uma resposta, amanhã eu te falo isso. Isso vai mudar radicalmente a vida de Fósforos, que não tem uma pré-meditação, mas já tem uma bagagem. Ele faz porque ele sente que, ele sabe que de alguma forma ele sabe fazer aquilo. Ele sabe fazer aquilo. Ele sabe da confiança de algo. Então, a Yara vai chegar, faz isso aqui para mim. Não, beleza, eu vou fazer. Ele sabe que ele dá conta. Ele é impulsivo, mas ele rapidamente ele tem. Eu dou conta, eu dou conta. E ele faz. Então ele tem um conteúdo. Então, mas o problema não é esse aqui. Não, beleza. Você faz para mim amanhã 8 horas. Não, beleza. Aí o outro liga, amanhã 8 horas eu preciso de você. Eu tô lá. Aí eu, opa, mas que merda. Eu combinei aqui com ela. Puxa vida. Não tem uma premeditação. Quando fulano ligar para mim, eu vou dizer isso para ele. Não tem isso. Não tem esse lugar para ele, não. Antimônio crudo tem muito isso. Arsênico albo tem muito isso. Arsênico albo faz isso que é uma beleza. Premedita, pensa, vai fazer isso, não vai falar, já tem todo o esquema preparado, tudo, tudo, todas as possibilidades. De certa forma, Fósforos é incompleto, de certa forma, Fósforos é insaciável. Tem uma característica interessante, fisicamente falando, é que Fósforo é aquela figura que, quando ele acaba de comer, acaba a refeição, ele está morrendo de fome. É interessante isso, né? Acabou de almoçar, um almoço farto, fez um lanche assim, né, uma merenda bem caprichada. Quando ele acaba de fazer, põe um prato ali, nossa, o que tem para comer? O que tem para comer? Então, ele tem essa. Mas esse vazio que representa assim, né, essa ânsia de comer. E é interessante que ele come, 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 come e não engorda. Posso ter uma dificuldade para engordar. É o sonho de consumo da galera, né? Tanto que muita gente usa fósforos como medicamento para emagrecimento. Muita gente usa. Tem esse olhar, assim, na minha opinião, meio complicado. Mas ele tem essa característica, fósforo come, come, come. Então, tem dois medicamentos na matéria médica que eles comem absurdamente e não engordam. Mas eles comem feito um trator, eles comem mais que a boca, que é o fósforo e é a Artemisia brotando. Muita gente usa esses dois medicamentos como medicamentos para trabalhar o emagrecimento. Muita gente usa. O Artemisa tem um certo quê para o hipertiroidismo, sim. Mas olha, Raquel, lembrando sempre, querida,
Não é a condição física que provoca o problema no físico. Não é uma desordem na glândula tireoide que provoca o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo e afeta o seu emagrecer, o seu engordar. Tem alguma coisa que afetou a glândula. E a glândula responde assim. Você tem que entender o que afetou a glândula. É isso que você vai ter que olhar. É isso que você vai ter que estar prestando atenção. E já fazendo um spoiler, muito em breve está saindo um material muito legal de psicossomática que está o fino, vocês vão adorar. Eu estou amando fazer, vocês vão adorar ter conhecimento. E eu falo mais sobre essa coisa do hipertiroidismo, da glândula tireoide. Mas esses dois medicamentos têm um certo que sim, mas não totalmente, mas eles atuam nessa, porque tanto o Artemisia e a Brotano, de um lado tem essa busca por preenchimento, essa ânsia, essa falta, o fósforo também tem essa, são faltas diferentes, mas os dois consomem, consomem e não retêm o que consomem. Um por um lado positivo, um outro por um lado negativo. Fósforo pelo positivo. Ele consome e doa, consome e doa, consome e doa. Ele consome para doar. Ele ganha para distribuir. Ele ganha para distribuir. E o Artemisia, ele consome e não retém porque ele tá tão angustiado em ganhar que ele não percebe o que tem. Por não perceber, ele não segura. Você só vai manter aquilo que você dá atenção. Se você não dá atenção, aquilo não vai ficar com você, inclusive o peso. Inclusive aquelas gordurinhas localizadas. Certo, gente? Fósforos é intenso. Ele é intenso. O fósforo, a mente dele é assim, tá 1.700 quilômetros por hora. Esse medicamento é interessante por transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse medicamento é bom para síndrome das pernas inquietas. Já ouviram falar desse drama que as pessoas não conseguem ficar quietas com as suas pernas? Que as pessoas ficam batendo a mão tá ali, na reunião ela está só desenhando, não consegue ficar parada, elas têm que estar fazendo. A pessoa que vai atender o telefone fica andando pela casa, fica andando, conversando com o telefone, tá conversando e andando para lá e para cá. Tudo que elas não conseguem fazer, elas não conseguem fazer nada quietas, sentadas, tranquilas, elas estão ali. Então, fósforos ele é muito bom. Porque fósforo é muito agitado, muito intenso. O fluxo de movimento, o fluxo de vida, de ideias, de sentimentos, de ações de fósforos é algo absurdo. Sabe uma coisa que vai ajudar muito no tratamento dessa pessoa e ela vai encontrar o equilíbrio? Que ela troque a TV ligada por música por música. Ligue a TV, mas bote no tipo um videoclipe ou coisas com música, que ela passe a ouvir música. Dá essa sugestão. Você vai fazer um exercício. Por um mês, você vai ligar o TV, o que for, mas o seu lance é música, música. No carro, ligar a música, botar a música. Você vai ver como ela vai entrar num estado de equilíbrio mais interessante, porque há uma troca que tripla, pelo menos. Primeiro, a fala, uma outra fala, o ritmo. O ritmo é bom, interessante. E aí me faz lembrar, isso me faz lembrar, deixa eu só, rapidão aqui, deixa eu só estar organizando. Isso me faz lembrar de uma pessoa muito querida, um mestre, o meu querido mestre, que sempre dizia: nós temos que dançar as diversas músicas que existem. Eu tenho a música para os pés, música para a cintura, música para o coração, música para a cabeça e música para a alma. E eu tenho que dançar todas essas músicas. Então, incentive a fazer esse movimento. Ela está ouvindo. Então, ela chegar em casa e ligar uma música, o rádio, Alexa, música tal, fulano, música tal. Hoje isso, aquilo, mudar, mas ouvir música. Você vai ver fósforos, a música no universo de fósforos é algo, é avassalador. A música em fósforo é algo que aquieta, que equilibra. Interessante que ela estuda, fósforos estuda melhor com música ligada. Os outros não, os outros vão se distrair, dispersar, mas fósforos não. Se você botar fósforos, esse cara, essa pessoa está predominando fósforos. Se você botar ela para estudar com música, ela aprende que é uma maravilha. Tudo que ela vai fazer uma atividade física, vai fazer um bolo, que ela for fazer na vida, se tiver música, ela faz 1.000 vezes melhor. Ela é um movimento assim, então a presença de um outro, uma troca. Esforços têm uma necessidade de troca.
muito grande. Esse afeto é troca. Eu trocaria, eu diria assim, é o trocador da matéria médica. Ele precisa trocar-se, doar-se, receber. A questão do ritmo, né, que faz, e esse movimento de preenchimento, né, porque o silêncio, ele é algo bombástico. Nossa, eu não consigo. Os seus gestos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, a tua presença, ele tem um som, a tua presença, a tua atitude. Então, o silêncio, ele revela você para você, revela você para você. E aquilo pode causar danos muito intensos. Perfeito. Simone, eu gostei do seu olhar porque você extrapolou fósforos. Foi muito além de fósforos. Você conseguiu visualizar todas as matérias médicas com as características que cada uma delas tem. E é um alerta para todos nós para estarmos cuidando não de mudar as pessoas, mas de trabalhar o seu equilíbrio dentro do que elas são. É perfeito. Mas aí a gente vai se deparar com um problema, minha querida Simone, que é um que eu vou expressar numa canção. Não sei por que que eu ando buscando tantas músicas ultimamente, mas acho que elas me ajudam mais. Tem uma canção que diz assim, um trecho dela nos fala: Narciso acha feio tudo o que não é espelho, né? Então é interessante como há uma tendência das pessoas eliminarem aquilo que elas não consideram parte delas, o que não acham válido para ela, e ela eliminar, sem considerar que o que constitui a pessoa, anotem isso que é muito profundo, o que constitui a pessoa é o que constitui a pessoa, entende? É isso que faz ela ser o que ela é. Então, o grande lance é ver o que há de desequilíbrio em ser o que você é. Esse é o desequilíbrio. Então, eu vou trabalhar o desequilíbrio, não você. Eu vou trabalhar o desequilíbrio. Então, a Yara foi muito feliz e eu achei muito legal, Yara, de você não olhar simplesmente as queixas, mas você olhar a pessoa. Então, o que que essa pessoa é? Então, se eu harmonizá-la, o seu desequilíbrio vai estar sendo trabalhado. E aí, quando a gente vai pensar, aí a gente vai se deparar, minha querida Yara, com essas contradições que nos compõem, e graças a Deus nos compõem. E quando a gente pensa em fósforo, a gente vai pensar numa profunda entrega. Eu falei há pouco, fósforo é o que troca, e tem uma ânsia de estar com o outro, mas ao mesmo tempo, o seu pêndulo oposto, ele tem uma aversão ao coletivo, ele tem uma aversão, ele tem muitas das vezes essa televisão ligada é justamente para não ouvir o humano que está perto dele. É uma coisa muito interessante a gente estar pensando, é uma certa fuga. Eu conversar com essas pessoas aqui, tá dando atenção e ouvindo essas pessoas, é uma forma também de não estar me ouvindo. São muitas nuances que a gente vai percebendo. E lúpus, quando a gente pensa em lúpus, simbolicamente, é uma doença autoimune. Lúpus é uma doença autoimune. E toda doença autoimune tem por fundamento, anotem, agredir a si mesmo. Aí, por isso que fósforos é o melhor medicamento para processos respiratórios. E o que está por trás do processo respiratório? Principalmente a tuberculose, asmas, enfisemas, e tudo isso, o que acontece? O que está por trás? Olha que loucura, olha que loucura, olha que maluquice. Como que essa pessoa vibrante, alegre, ela é triste, ela é triste. Entende? Ela é triste, mas por onde está a tristeza dessa criatura?